Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, munícipes. Almada, quase 50 anos depois do 25 de Abril, atravessa o período mais difícil da sua existência. Se nos primeiros 43 anos, após a Revolução dos Cravos, com empenho, luta e dedicação das populações e da generalidade dos autarcas locais, Almada se viu dotada das infraestruturas básicas de água e saneamento que o fascismo sempre lhe negou e criou as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, os equipamentos desportivos, sociais, culturais e recreativos, de saúde e de educação, que transformaram o nosso concelho num dos mais atrativos da área metropolitana de Lisboa. Nos últimos 6 anos, viu-se atacada por uma forte paralisia provocada por uma gestão PS, sempre apoiada pelo PSD, anárquica, casuística, opaca, subserviente do poder central, propagandística e insensível às dificuldades e aos dramas dos mais desfavorecidos, os jovens, os trabalhadores e o povo do concelho. Uma gestão PS incapaz de fazer o mínimo dos mínimos, que é implementar um plano anual de manutenção e conservação e renovação dos equipamentos e das infraestruturas rodoviárias e de água e saneamento, todas construídas no período anterior à sua chegada ao poder, o que faz com que estejam encerrados ou a funcionar a meio gás equipamentos desportivos, culturais e educativos e se verifiquem constantemente rupturas na rede de águas e saneamento e o encerramento durante semanas e até meses de troços da rede rodoviária do concelho, com prejuízo para a atividade económica e para a vida de milhares de municípios. A meio do seu segundo mandato, com a quase totalidade das promessas por cumprir, quando confrontado com esta realidade, o atual Executivo PS teima em olhar para o espelho retrovisor, mentindo sempre, mesmo 6 anos depois, e a desculpar-se com aqueles que o antecederam pela sua falta de palavra, pela sua incapacidade de cumprir aquilo que prometeu e com que tem vindo a enganar os almadenses. Aconselhamos vivamente aqueles que quiserem olhar com um pouco mais de profundidade para a forma desastrosa como os destinos de Almada têm sido conduzidos pelo PS nos últimos 6 anos, a leitura do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2022. Sendo Almada um dos 25 maiores municípios do país, os municípios são 308, mas eles têm várias dimensões. Não vale a pena comparar aquilo que não é comparável. Sendo Almada um dos 25 maiores municípios do país, o trambolhão de ano para ano é cada vez maior. Se até 2017 Almada se situava sistematicamente nos mais variados indicadores, nos primeiros 10 melhores lugares do ranking dos 308 municípios portugueses, agora não para de cair, sendo em muitos casos ultrapassada por vários municípios de média dimensão. E no que diz respeito ao SEMAS, nem vale a pena falar muito. É um dos serviços municipalizados com piores resultados no país, basta ir ao Anuário Económico, o que não é alheio ao caos em que esta empresa municipal se converteu desde que PS e PSD a transformaram numa cotada dos dois partidos. Com o problema da habitação a atingir níveis de gravidade nunca antes vistos, já que aos persistentes problemas de habitação dos mais pobres, que vivem em casas abarracadas ou degradadas, se junta agora a falta de habitação para os jovens e para aqueles que chegam de novo ao concelho, confrontados com o valor elevadíssimo das rendas cobradas e das prestações mensais pelos empréstimos à habitação, o risco de muitas famílias poderem entrar em situações de incumprimento e terem de voltar para a casa dos pais, procurar habitação fora do concelho e até da área metropolitana é cada vez maior. Perante este quadro gravíssimo que afeta potencialmente várias dezenas de milhares de famílias, assistimos a uma Câmara Municipal PS que há 6 anos vem prometendo construir habitação a rodos, mas que não conseguiu, neste período, 2.190 dias depois de tomar posse pela primeira vez, construir um fogo sequer. Mas não se pode dizer que a Câmara de Almada nada tenha feito pelo problema da habitação no nosso concelho. Para mascarar a sua incapacidade e insensibilidade, tomou medidas no seu conjunto contraditórias e anunciou outras que são só por si meras ações de cosmética e propaganda,
mas sempre dão direito a uma notícia num jornal local e transmitem aos mais distraídos e incautos a ideia do seu empenhamento na resolução do problema da habitação, que é aquilo que verdadeiramente pretendem. Ora, vejamos as medidas mais emblemáticas apresentadas. Primeiro, apesar da Almada ser hoje o terceiro concelho das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com o maior valor de IMI per capita cobrado, logo a seguir a Lisboa e Cascais, durante 5 anos o PS em Almada recusou baixar o IMI no nosso concelho. E só no presente ano aceitou baixar ligeiramente essa taxa, de 0,37 para 0,36, o que representa para um imóvel com valor matricial de 150 mil euros, o pagamento de menos 15 euros por ano de IMI. Mas para compensar esta redução, aprovou em contrapartida a subida das taxas urbanísticas em 9,1% e a subida da tarifa de água e saneamento entre 20% e 30%. O que deu com uma mão não chegou nem de perto nem de longe para compensar aquilo que tirou com a outra. Segundo, com cerca de 22 mil fogos arrendados no Conselho, a Câmara Municipal acabou de aprovar uma medida de apoio ao arrendamento para um limite de 50 famílias, 0,02%, durante 6 meses e no montante máximo de 200 euros por fogo e por mês. Valor muito dificilmente será atingido, tão espartanas são as regras impostas às candidaturas a este apoio. Se isto não é demagogia e propaganda, digam lá o que é. Com a atual gestão PS em Almada, haverá certamente quem ganhe. Seguramente não são os trabalhadores, os do município e os outros, não são os jovens, não é a população idosa, não é o movimento associativo, cultural e recreativo, não são as instituições particulares de solidariedade social, pois estes perdem todos os dias. Tudo isto parece ser mau demais para ser verdade, mas é com esta realidade que os almadenses são hoje confrontados a poucos meses de comemorarmos os 50 anos do 25 de Abril.